Boa tarde, que Deus abençoe a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Elvésio Amaral, eu sou um irmão da Assembleia de Deus. Fui batista há muitos anos, mas como eu estudava sempre com a Assembleia de Deus, quando eu vi que não era mais viável permanecer na Batista, eu fui para a Assembleia de Deus, onde eu já tinha amigos, irmãos que congregavam lá, onde eu pegava meus livros e tal. Mas vamos lá, o que eu quero comentar hoje está escrito aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, né? Nós vamos ler, eu estou com a Bíblia aqui, com a Bíblia Dake, né? O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a própria consciência. Eu gosto de tocar um violão, gosto de tocar uma viola, então nesses dedos dessa mão aqui, eu não sinto dores, né? Até mesmo se eu for tirar um sangue para olhar uma glicose, graças a Deus eu não tenho nada de glicose, eu uso a outra mão porque nessa aqui nem sangue não sai direito. Meus dedos estão cauterizados, eu não sinto dor nos dedos. Uma consciência cauterizada é justamente isso. Ela fica de uma insensível, ela não é tocada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco através da nossa consciência. A consciência é um órgão que nós temos que nos acusa ou nos defende, dependendo daquilo que nós estamos, do jeito que nós estamos agindo. Se você faz uma coisa errada, o Espírito Santo vai tocar logo na sua consciência. Você errou, não é assim que você devia ter agido. Agora que você errou, conserte. Se for com o irmão, peça perdão. As pessoas têm uma dificuldade de pedir perdão terrível. E até mais ainda de perdoar também. As duas coisas te afastam de Deus. Você não saber pedir perdão e você não perdoar. Se você não perdoar, seus pecados não são perdoados. O livro de Mateus, capítulo 6, fala isso, né? Mas aqui nós estamos falando de uma consciência cauterizada que não sente mais nada. E aí fala as coisas, né? Sem ter conhecimento. E nós vivemos uma época muito difícil, porque a tecnologia avançou muito, a ciência evoluiu demais. O conhecimento hoje está de uma forma que realmente é assustador. Essa inteligência artificial, a gente fica admirado de ver e nem sabe o que vai ser no final, se isso vai ser bom para a humanidade ou se vai ser prejudicial. Eu tenho mais cisma que essa inteligência artificial vai ser uma coisa muito ruim para a humanidade daqui a uns tempos. Mas então o que acontece? Com essa tecnologia avançada, está colaborando para o falso evangelho, os falsos mestres, os falsos pastores, está colaborando para esse mal, essas doutrinas de demônios, né? Como fala aqui, o Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina demoníaca. Então, o que acontece? Se fosse no passado, 50, 60 anos atrás, 70 anos, nós não tínhamos a condição dessas coisas girar com tanta rapidez assim. Hoje, uma coisa é falada num púlpito, uma heresia falada num púlpito, rapidamente aquilo está na internet, e aí entra as disputas, os prós e os contras, uns apoiando aquilo, outros contra aquilo, e começa uma briga
entendeu? Os comentários que na realidade você percebe ali que ninguém entende nada. Todos estão falando ali sem conhecimento, nunca leram a Bíblia, entendeu? Pessoas que não creem na Bíblia, entendeu? Dificilmente eles vão poder ter autoridade para discutir o que é colocado ali, que está falando sobre a Bíblia. Se você não crê na Bíblia, deixa a Bíblia de lado, não entre nesse assunto. Se você crê na Bíblia, mas você não conhece a Bíblia, não dá opinião errada também, não, que você não conhece. Você tem a Bíblia, você só sabe. Só falaram com você que a Bíblia é a palavra de Deus, e você até acreditou que a Bíblia é a palavra de Deus, mas você não conhece, nunca leu a Bíblia. Entendeu? Às vezes lê uma página ou outra e fica escutando tudo que você ouve. A palavra de Deus não tem erro nela. Não tem erro. Você tem que saber entender com quem falou, para quem falou aquilo, qual época que falou, qual a circunstância que foi falado aquilo. Entendeu? Eu estava vendo um cara falando, aí ele falou com certa sabedoria. Ele falou que a Bíblia tem até palavrão, dá para falar palavrão, entendeu? Se você pegar a Bíblia, porque tem, sim, sem dúvida, mas você tem que ver por que foi falado aquilo, quem falou, quando que foi, né? Então a Bíblia continua a mesma. A salvação continua só vindo através de Jesus. Se você crê nisso, bem, se você não crê, amém. Você é livre para não crer. Só que Ele é o único caminho que te leva a Deus. Ele é o único caminho que te leva ao Pai. Aquilo que está lá em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que não mudou e nem vai mudar nunca. Ele continua, Jesus continua sendo o caminho, a verdade e a vida, e não vai deixar de ser, não vai ter outro caminho. Não vai ter, entendeu? Tem muitas pessoas que estão lutando para poder arrumar argumento, para poder dizer que você consegue ser bom, entendeu? Sem ser, e ser salvo, sem crer em Jesus. Ser bom, você consegue ser sem Jesus. Você consegue ser bom, entendeu? Porque tem pessoas que são realmente pessoas caridosas, pessoas que colaboram com o próximo, pessoas que ajudam o próximo, entendeu? Tem muitos disso. E são de religiões que não tem nada a ver com Bíblia, entendeu? Então uma pessoa consegue ser uma pessoa caridosa, ser uma pessoa bondosa, amorosa, sem crer em Jesus. Mas ele não consegue, entendeu? Viver sem ter pelo menos um pecado. O único que viveu sem pecado foi Jesus, entendeu? Não tem nenhum que consegue viver sem pecado. Então, o que acontece? Você consegue ser bom sem Jesus? Você pode conseguir sim, mas você não consegue ser salvo, porque Deus não veio. A proposta dele, o plano dele, não é para salvar pelos nossos méritos. Não é. Jesus morreu para pagar os nossos pecados. Na cruz do Calvário, ele estava sendo o meu representante e o seu representante. Ali que estava, naquele sangue derramado na cruz do Calvário, estava ali a minha redenção. Estava na cruz do Calvário ali aquele que pôde, entendeu? Com o preço daquele sangue me comprar, me redimir. Redimir é comprar aquilo que já foi seu e você perdeu. Entendeu? Nós somos criados por Deus, mas pelo pecado do homem nós perdemos, né? Perdemos esse direito de ser chamados filhos de Deus, de ser... Nós éramos, sim, criaturas de Deus. Deus nunca deixou de ser o nosso Criador, nunca deixou de preocupar com nós. Mas a ligação, entendeu? Nossa com Deus foi cortada com o pecado, Deus do Éden. E se nascesse alguém que nunca pecou, eu até poderia dizer, não, mas esse aí
Só porque Adão pecou, ele é condenado? Não, não é só porque Adão pecou. Adão pecou, a natureza pecaminosa entrou em nós e nós todos pecamos. Nós todos pecamos. Ninguém está sem pecado. Quando eles pegaram aquela mulher em adultério, se é que pegaram mesmo, né, que apresentou só a mulher ali, se não era uma acusação falsa ali contra aquela coitada, mas eu não gosto da palavra coitada, não, mas acabei falando aqui, né? Mas o negócio é o seguinte, se eles pegaram ela mesma, mas Jesus falou assim, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou, porque todos têm pecado. Então nós não somos condenados, não é só porque Adão pecou, não. É porque Adão pecou e nós pecamos. A natureza pecaminosa de Adão foi transmitida para todo ser humano e todos pecaram. Né? E Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que acontece é o seguinte, que aí entra as pessoas querendo transformar essa graça de Deus que nós temos, né? Essa graça de Deus que nós temos de ter nossa salvação em Cristo Jesus, querer transformar, falar que é por obras, que é por uma coisa, por outra, é por fazer o bem a alguém, é por oferta, né? Aquele que ofertar, aquele que dá pagar por uma indulgência, aquele que fizer uma oração por alguém que já morreu, tudo isso é uma palhaçada. A salvação é pela fé em Cristo Jesus, Ele que pagou por nós. Mas o que está acontecendo ultimamente? Está acontecendo que a internet virou uma briga. A gente entra ali para ver, principalmente no Facebook, né? As pessoas colocam ali uma opinião de uma pessoa, seja ele um padre, um pai de santo, um pastor. Ali começa os comentários. E são milhares de comentários que entram ali. Cada um falando de um jeito, cada um falando de uma coisa. E raramente eu entro, mas eu às vezes até entro também. Às vezes eu falo alguma coisa bem centrado, né? Eu não estou aqui para ficar discutindo, não quero tomar partido de um nem de outro, mas eu quero falar a verdade, né? Às vezes eu entro e falo também, para tentar levar esclarecimento. Falta conhecimento. Há muita coisa que as pessoas falam porque ouviu alguém falar, entendeu? Tem uma coisa que é muito falada aí, até no meio evangélico, entendeu? Que está escrito na Bíblia que Jesus falou, vem como você está. Não tem isso na Bíblia em lugar nenhum. De Gênesis a Apocalipse não tem esse negócio, essa escrita, vem como você está. Nós falamos isso para a pessoa, quando está evangelizando, quando ele fala assim, não, eu vou parar de fumar primeiro, para depois ir para a igreja, eu vou parar de beber primeiro, para depois ir para a igreja. Aí sim, eu falo com eles, falo, olha, entendeu? Não faça isso. Não espere parar de beber primeiro. Vem como você está. Vem bebendo, vem fumando, vem jogando, vem fazendo, vem do jeito que você está. Que aqui na igreja você vai, né? Deus vai te lapidar, Deus vai te dar capacidade para poder. Mas quando eu falo que Jesus falou que vem como você está, Jesus nunca falou isso, tá? Jesus falou assim, aquele que quer me seguir, tome sua cruz a cada dia e me siga, né? Não é vir como está e continuar como está. Nós podemos chamar as pessoas, não, vem do jeito que você está, não vai esperar parar de beber primeiro, que você não vai parar. Não vai parar de fumar primeiro, não, vem fumando, depois você vai parar. Porque você não vai continuar também desejando, né, tomar posse da salvação em Cristo, daquele sangue derramado na cruz, daquele sacrifício todo, e continuar no pecado. Não, o pecado tem que sair da nossa vida. Tem muitas pessoas na igreja que estão pensando que está salvo e não está salvo porque continua no pecado,
né? Então, era normal que acontecesse nos últimos tempos essas coisas, esses falsos profetas, essa doutrina de demônio que está surgindo. Doutrina de demônio vai surgir aonde? É lá no campo de futebol? Não, não é no campo de futebol. É lá na boate que vai ter doutrina de demônio? Não, ninguém está doutrinando ninguém, não. Lá estão fazendo, lá numa boate, lá estão fazendo o que o diabo gosta. Mas ali não tem ensinamento. Doutrina é ensinamento. Entendeu? Então, quando fala de doutrina de demônio, está nos púlpitos. Ou fora dos púlpitos, mas com sentido assim, como eu estou falando aqui agora. Eu podia falar aqui agora, passar um ensinamento aqui, que fosse demoníaco. Entendeu? Então, mas não é lá no meio do mundo perdido que tem doutrina de demônio. Lá tem prática de coisas demoníacas lá, entendeu? Mas as doutrinas são nos púlpitos, as doutrinas são nas igrejas, entendeu? São nas igrejas. E tem muitas igrejas aí que estão vendendo o evangelho, estão vendendo. Pessoas que estão na igreja para ganhar dinheiro. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque surgiu uma época que aqui no Brasil, por exemplo, nós não temos nenhuma perseguição por ser crente, pelo menos por enquanto nós não temos ainda, né? Então é muito fácil a pessoa falar que é crente e ganhar dinheiro com isso. Mas aquela pessoa que quer buscar conhecimento de Deus, que quer buscar sua salvação, entenda uma coisa: você não pode fazer nada para ser salvo. Mas Jesus já fez tudo para você ser salvo. Jesus já fez, já pagou o preço todo na cruz do Calvário. Ele já riscou a cédula de dívida que tinha contra nós. Só que isso não te dá direito de você continuar pecando. Procura acertar a sua vida com Deus. Procura fugir do pecado, fugir da tentação. Procura servir a Deus conhecendo a vontade dele, tá bem? E cuidado com a internet. Tem muita coisa aí que parece que é de Deus, mas é doutrina de demônio. Tem até quem está falando aí que não existe pecado mais. Tem até pessoas falando que não existe pecado mais. Pecado só existia quando existia lei. Se não tem lei, não tem pecado. Até isso. Tem pessoas pregando, defendendo essa ideia. Então, cuidado. Tem pecado sim, o pecado te leva para o inferno. E Deus é falado que Deus ama, odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus ama, Deus odeia o pecado e o pecador ele coloca no inferno. Tá? Essa é a realidade. Deus ama o pecador que se arrepende e foge do pecado. Deus não odeia o pecado e ama o pecador, não. Ele odeia o pecado e o pecador ele põe no inferno. Porque ele deu o filho dele para poder salvar as pessoas do fogo eterno. E quem não quer, vai para lá. Mas um pecador arrependido, um pecador que quer consertar, um pecador que quer mudar de vida, Deus ama. E ama mesmo. Tá? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. E fique firme. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Procure uma Bíblia boa, de estudo bom. Entendeu? E fuja das pessoas que estão distorcendo a palavra de Deus.